os deveres dos que foram alcançados pela graça. Isso. Este é o assunto que nós vamos tratar nesta manhã. É interessante porque, se você observar as pessoas que diz que foram alcançados pela graça, favor imerecido, foi pela graça que nós fomos salvos, como de fato, pelo meio da fé. E é exatamente na carta de Paulo aos Efésios que isso está registrado. Então, qual é o nosso agora, o nosso dever, nossos deveres? São muitos. Por que nós temos que assumir o caminho sacrificial do Evangelho? Por que nós temos que aceitar? Só para te lembrar, Paulo escreveu esta carta de Éfeso, assim como outras, estando numa prisão. Ele escreveu também Filipenses, Colossenses, na prisão de Roma. E para deixar ainda mais forte, ele já vinha de uma prisão. Ele havia ficado 2 anos preso em Jerusalém. Depois, no naufrágio, ainda no naufrágio, quase morreu. Só não morreu porque Jesus tinha o projeto. E agora continua preso em Roma. Ele escreveu esta carta. Mas ele foi salvo pela graça. Não custou nada. Não foi pelas obras. Mas por que ele tem os deveres? E os deveres deles? Porque deveres sacrificial mesmo. Carcerado. E nós vamos citar alguns agora, no finalzinho do capítulo 4 de Efésios. E entre os que eu estarei citando, ainda tem muito mais. Só vou terminar ali do versículo 25 até o último versículo ali do capítulo, para a nossa breve meditação neste dia, no dia chamado hoje. E se você for ficar comigo até o final, eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus. Você está no canal da Bíblia com o pastor João Guimarães. E aqui nós só temos um objetivo: falar da Bíblia. Não temos outro assunto aqui. Aqui nós não falamos da Copa do Mundo, aqui nós não falamos do jogo, aqui nós não falamos da política, aqui nós não falamos... Não, aqui nós anunciamos só a Bíblia Sagrada. Se você gosta, você está no canal certo, deveria se inscrever, deixar o seu like, fazer o seu comentário e juntos se envolver para que esta palavra vá mais longe. Então vamos começar a partir do versículo de número 25. Diz assim o texto sagrado: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Cada um de vocês deve abandonar a mentira. Não é porque alguém deve abandonar a mentira, não, é todo mundo. Cada um deve abandonar a mentira. É o primeiro dever que nós iremos citar aqui, que está listado neste capítulo de número 4 de Éfesos. Primeiro é abandonar a mentira. Por quê? Porque você agora é um novo homem. Você foi revestido novo homem. Você foi alcançado pela graça de Jesus. Abandona a mentira e agora passa a falar a verdade para o seu próximo. A verdade ao seu próximo. Ele segue dizendo: pois todos somos membros de um mesmo corpo. Somos membros do mesmo corpo que é a igreja. É o corpo de Cristo. Então, todos nós que somos membros precisamos abandonar a mentira. Verso 26. Quando vocês ficarem irados,
Então fica irado? Fica. Mesmo sendo alcançado pela graça? Isso, mesmo sendo alcançado pela graça, você fica irado. Porém, o seu dever é não pecar. O que eu estou trazendo aqui não é que Deus fará na minha vida, não. É eu que preciso dominar isso. Sou eu quem preciso controlar isso. Eu posso irar, só que eu não posso pecar. Ao contrário do pecado, eu preciso apaziguar a minha ira. Isso é controlar a ira. Antes que o sol se ponha, ou seja, é agora. É no mesmo dia. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não vai repousar com esta ira. Apazigua esta ira. Estou falando sobre os deveres daqueles que foram alcançados pela graça. Verso de número 27 diz, e não deem lugar ao diabo. Mas Deus não vai fazer isso para você? Não, é você que tem que fazer. Não dê lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é abrir brechas. É deixar de ser vigilante. Dar lugar ao diabo é deixar de ser seguidor de Jesus. É esquecer do evangelho. Ele está dizendo, não dê lugar ao diabo. Você sabe que Pedro falou para um casal, Ananias e Safira. Ele disse assim, olha, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Pedro perguntou, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Para mentir. Nós acabamos de dizer aqui, no versículo de número 24, 25, que não, número 25, não, ou seja, abandone a mentira e fale a verdade. E agora no verso 26 ele está dizendo, não dê lugar ao diabo. Quem dá lugar ao diabo é o indivíduo, é o ser humano. É o homem, é a mulher que foi alcançado pela graça de Deus. E se você dá o lugar ao diabo, não importa você ter sido alcançado pela graça, não importa você estar revestido do novo homem, não importa. Se você der lugar, ele vai se andar. Não dê lugar ao diabo. Essa é a recomendação. O que furtava não furta mais, pronto. Deveres dos que são alcançados pela graça. Não furta mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos. Coisas que a gente tem que fazer. Não Deus para nós, é nós que tem que fazer. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Trabalhe para ajudar as pessoas. Verso de número 29. Nenhuma palavra torpe sai sai da boca de vocês. Nenhuma, não é uma, algumas, duas, três, não é para sair nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. Palavras obscenas. Palavra de baixo calão. Ele está dizendo, não faça isso, porque isso não edifica a igreja. E o nosso papel é trabalhar para a edificação da igreja. Então ele termina dizendo assim, o contrário disso, mas apenas a que for útil para quê? Para edificar os outros, conforme a necessidade. Então, em vez de você falar palavra torpe, palavra obscena, palavras de baixo calão,
Você usa a palavra útil, porque essa palavra edifica uns aos outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que ouvem. Então a palavra, o palavrão, ele não traz graça aos que ouvem, mas uma palavra de edificação. O que é útil, é isso a recomendação. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, em nenhum sentido, não entristeça, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira. Gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns aos outros, com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Aleluia! Seja passivo, sem guerra, sem contenda. Faça isto que agrade a Deus. Nós estamos aqui para falar dos deveres daqueles que foram alcançados pela graça. Os deveres que foram alcançados pela graça. E nós citamos uma lista. Deixa eu te falar uma coisa. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Deus o te fez nova criatura. Isso não foi você que fez, foi Ele que fez. Ele que te alcançou pela graça. Por meio da fé. Foi Ele que morreu. Ele que ressuscitou, Jesus. Agora nós temos um dever de ter uma vida santa diante do mundo, ou no mundo, uma vida santa, uma vida de edificação. O papel meu e seu é tudo o que formos fazer sejam feito para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então nós citamos aqui nesta mensagem: abandone a mentira, fale a verdade. Quando irá, não peque. Não use palavras obscenas, mas use palavra útil para a edificação do corpo de Cristo. Não deixe que a ira leve você ao abismo. Perdoa as pessoas. Perdoa-se mutualmente. Eu te perdoo e você me perdoa. Ele conclui dizendo como Deus os perdoou em Cristo. Para pensar nisso. Ele diz: sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Será que nós estamos nesta posição? Pense nisso. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Deixe seu comentário, deixe o seu like. Vamos junto promover esta programação. Programação que está no ar todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Eu queria orar por você nesta hora. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor da glória, todos que foram alcançados com esta mensagem. Que ela possa, Senhor, restaurar vidas, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus.